Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos com um tema muito especial. Nós estamos a falar sobre filhos, o poder da intercessão, de como nós não podemos desistir dos nossos filhos. E para balizar esse tema, eu queria ler em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós muitas vezes nos ocupamos e nós cuidamos de muitas pessoas e nós podemos até dizer para Deus: Deus, mas eu estou cuidando da sua casa, por isso o Senhor tem que cuidar dos meus filhos. Mas muitas vezes eu me deparo com mães e pais que em determinada idade dos seus filhos eles não sabem mais o que fazer. Eles não sabem mais como direcionar, eles não sabem mais se eles têm que concordar, se eles têm que discordar, se eles têm que colocar de castigo, se eles têm que ser permissivos. E eu me deparo muitas vezes com situações que os pais falam: realmente, Kézia, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como caminhar, eu não sei mais como direcionar o meu filho. E a verdade é que muitas vezes nós não entendemos o poder da intercessão de um pai e de uma mãe. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus colocou nas nossas mãos e como nós temos através dele o poder de dar uma direção para os nossos filhos. Através dele nós conseguimos mudar os planos, mudar as escolhas e mudar opiniões dos nossos filhos. Eu queria partilhar com vocês um testemunho de uma senhora. É um testemunho que mexeu muito comigo. Essa senhora, ela era cristã. Ela conheceu Jesus em um certo determinado tempo da vida dela. E desde que ela conheceu Jesus, Jesus ganhou o coração dela. E ela amava a Deus. Só que ela fez essa escolha dentro da casa dela. E ela tentou de todas as maneiras levar o seu filho também nos caminhos do Senhor. Só que quando o seu filho completou uma certa idade, o seu filho disse que não queria, que não acreditava e que não concordava em continuar seguindo os caminhos do Senhor. E esse filho, ele se alistou no exército, e essa senhora é americana. E nós sabemos que nos Estados Unidos, realmente, os filhos muitas vezes podem ir para a guerra e eles não voltam mais. E quando esse filho se alistou para a guerra e ele foi convocado, essa senhora, ela orou para Deus, ela disse assim: Senhor, eu sei, Pai, que o meu filho, ele pode não voltar vivo, mas que se por acaso acontecer alguma coisa com o meu filho, Senhor, que ele não morra sem se arrepender, que ele não morra, Espírito Santo, sem declarar o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele, para que ele não perca a salvação. E esse filho, ele foi para a guerra, e essa mãe durante todo o tempo intercedendo pela vida do seu filho, pela vida dele, para ele voltar bem, para ele voltar com saúde, para ele não morrer. E esse filho, ele foi no submarino com vários tripulantes. Essa senhora, ela conta que quando o submarino do seu filho atingiu, né, certa profundidade, o motor desse submarino, ele simplesmente deixou de funcionar. Era um submarino muito caro, de vários milhões, e esse submarino, ele deixou de funcionar. E o capitão desse submarino, ele chegou aos tripulantes e ele disse assim: olha, nós temos 12 horas de oxigênio. A partir de 12 horas, nós não poderemos mais respirar e nós iremos morrer. Eu queria comunicar a vocês, é uma notícia muito triste, mas vocês têm que saber disso. E esse capitão, ele chegou para os tripulantes desse submarino e ele disse assim: nós não temos outra solução a não ser que aconteça um milagre. E eu queria saber se algum de vocês, se alguém que está aqui conhece algum Deus, sabe de alguma maneira de nós termos um milagre. E esse jovem, ele ficou calado, ele não teve coragem de se manifestar, ele nunca tinha falado sobre Deus, ele não tinha um comportamento, né, que revelasse que ele era uma pessoa religiosa. E esse capitão disse: olha, se realmente ninguém se manifesta, é porque realmente ninguém tem fé, ninguém tem um Deus para qual nós possamos orar. Então a verdade é que nós, daqui a aproximadamente 12 horas, nós iremos morrer. Infelizmente essa é a notícia e esse é o veredito, não há outra solução. E quando esse jovem entendeu que realmente não havia outra solução, ele se manifestou, ele disse assim: olha, eu não tenho um Deus meu, realmente eu não acredito muito em Deus, eu não tenho experiências de fé, mas sempre que eu passo no quarto da minha mãe, ela fala com um Deus. E ela chama ele de amigo, ela conversa com ele de uma maneira muito íntima. Então eu acredito que se nós orarmos para o Deus da minha mãe, ele pode nos ouvir. Então aquele capitão, ele fez uma oração com todos que estavam ali e ele disse assim: olha, eu queria que esse Deus da mãe desse jovem, ele ouvisse as nossas orações, ele nos tirasse daqui, ele fizesse com que o motor voltasse a funcionar e nós vivêssemos um milagre. Se o Deus da mãe desse jovem realmente existe,
que aconteça o milagre. E essa senhora fala que de noite, enquanto ela dormia, o Senhor a despertou. E o Senhor falou para ela orar pelo motor do submarino desse jovem. E ela orou, ela se prostrou diante do Senhor e ela fez aquela mesma oração. Senhor, se o meu filho morrer, Senhor, que ele não morra sem se arrepender e sem ter a salvação, sem ter um verdadeiro encontro contigo. E milagrosamente, esse motor ele voltou a funcionar. E quando eles voltaram, foi uma festa muito grande, porque era um submarino de milhões. Ia ser um escândalo muito grande, porque foi algo muito bem divulgado, muito bem falado, e o motor tinha deixado de funcionar. Quando eles voltaram, eles quiseram comemorar, fazer coletivas de imprensa e dar essa notícia para todos. Mas o capitão ele disse assim: antes disso tudo, eu queria muito falar com a mãe daquele jovem, que o Deus que nós oramos fez um milagre. Ela fala que eles falaram com ela, eles contaram o que aconteceu, foi exatamente na hora que Deus a despertou para ela interceder pela vida do filho e dos colegas que estavam ali. E ela falou de Jesus, falou sobre esse Deus que ela servia. E eles conheceram a Deus, eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Muitas vezes nós não entendemos onde Deus nos coloca. Muitas vezes nós não entendemos onde Deus coloca os nossos filhos e nós não entendemos o propósito de Deus na vida até dos nossos filhos. E às vezes nossos filhos, eles trilham caminhos que nós não planejamos. Eles trilham caminhos que nós não escolhemos para ele, que nós como pais, nós não queríamos que eles passassem por aquilo. Mas muitas vezes os caminhos que Deus vai colocar para eles passarem e que eles vão trilhar, muitas vezes vai ser para eles terem um verdadeiro encontro com Deus. Não viverem a vida inteira debaixo das nossas asas, mas para que eles possam viver o encontro que eles precisam de viver com Deus. Só que, além disso, às vezes nós não entendemos que nós como pais, nós temos que ser os primeiros e maiores intercessores dos nossos filhos. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Talvez o seu filho, ele não é mais uma criança, ele não é adolescente, ele já é adulto. E aos seus olhos você já não tem nenhum poderio sobre a vida dele. Mas a maior autoridade sobre a vida do seu filho é você. Deus colocou sobre você essa autoridade. E é de você que ele vai requerer uma intercessão. Deus olha do céu para mim e para você como pai, como mãe. E ele olha para nós e diz assim: você é o maior intercessor. Através das suas orações eu posso mover o céu. Eu posso mover a terra. Por isso, não desista dos seus filhos. Não desista de orar por eles. Não pense que está tudo acabado. Não pense que Deus não pode mais fazer um milagre. O que é impossível para Deus? Você acha que porque o seu filho está perdido nas drogas? Você acha porque o seu filho diz que já não acredita mais em Deus? Você acha que porque o seu filho diz assim: eu já não acredito mais em Deus, eu não acredito mais que ele existe, eu não acredito mais que ele pode fazer um milagre? Você acha que é algo impossível para Deus? Você acha que Deus não pode mover o coração do seu filho e trazê-lo de volta para os caminhos do Senhor, trazê-lo de volta para a vontade dele? Está na minha, está nas suas mãos o poder de intercessão. Está na minha, está nas suas mãos o não desistir dos nossos filhos. Hoje Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para você, porque talvez hoje, ou ontem, ou talvez essa semana, esse mês, ou talvez até no futuro, você vai pensar em desistir do seu filho, mas você vai lembrar que aqui nós como cristãos, o nosso maior papel é não desistirmos da nossa própria casa, porque se nós desistirmos, nós seremos pior do que os descrentes. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus não quer os nossos filhos perdidos. Deus não nos quer na igreja os nossos filhos no mundo. Deus nos quer unidos como família. E por isso, hoje eu venho trazer essa palavra para você. Não desista dos seus filhos. Entenda que você é o maior e a maior intercessora. E que Deus vai agir. Se você não desistir, se você prostrar diante do Senhor, se você ajoelhar e você dizer assim: Senhor, eu não desisto dos meus filhos. Eu não desisto da salvação dos meus filhos. Eu não aceito que os meus filhos irão morrer sem ser salvos e sem ter um verdadeiro encontro contigo. Para Deus nada é impossível. Continue orando, continue intercedendo e não desista. Eu espero por vocês na próxima semana. Nos encontramos, que essa palavra venha falar no seu coração e que você venha cada dia mais buscar a Deus pelos seus filhos. Beijinhos para vocês. Tchau. Nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser.